Olá pessoal, meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu ensino mulheres que fazem dieta, se cuidam, mas nunca viram de fato o seu corpo mudando, mais definido. Então eu ensino esse caminho aqui, como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra definida. Porque a falsa magra é justamente aquela mulher que ela está dentro de um peso, mas ela tem um percentual de gordura mais alto. Ou então mulheres magras, mas que têm aquela gordurinha que desejam perder. Para esse tipo de pessoa, não adianta seguir a dica padrão da internet de emagrecimento, porque aquelas dicas são para pessoas com sobrepeso ou com obesidade, e aí vai emagrecer. Qualquer coisa para uma pessoa que está com sobrepeso ou obesidade ajuda ela a melhorar. Mas com uma mulher magra ou falsa magra, não é bem assim. Precisa de uma estratégia muito mais específica. E é por isso que hoje eu estou vindo aqui nesse vídeo analisar junto com vocês a dieta de uma pessoa, uma mulher falsa magra. Ela aparentemente de roupa, ela está dentro de um peso saudável, ela procura se cuidar, ela não comete excessos, mas mesmo assim a queixa dela é que ela tem uma gordurinha no abdômen persistente, sempre teve, nunca conseguiu perder. Em outras dietas que já fez, às vezes dá uma diminuída, mas ela nunca conseguiu obter um resultado satisfatório das dietas que ela fez. E eu vou analisar junto com vocês, então, o que ela está comendo, como é que tem sido essa alimentação dela e mostrar onde que está o erro, mostrar aquilo que ela vai precisar provavelmente corrigir para melhorar esse aspecto do abdômen dela. E quem sabe tu não vai te identificar em muitas coisas que eu falar aqui. Ou pelo menos, eu tenho certeza, em algum aspecto que eu vou trazer aqui da alimentação dela, tu também vai te encontrar e vai poder seguir as orientações que eu vou passar aqui pro caso dela, mas tu vai poder replicar isso na tua vida de alguma forma. De um jeito ou de outro, sempre acaba ajudando aí quem quer melhorar o corpo. Inclusive no meu Instagram, há muitos anos eu ensino ali minhas seguidoras, meus seguidores, e tem pessoas que falam que só com o conteúdo que eu posto ali, que é gratuito, a pessoa que aplica, ela já melhora. Então segue aqui esse canal, assiste todo o vídeo de hoje, assiste os outros vídeos que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que tu vai aprender muita coisa e vai poder aplicar na tua vida. Mas vamos lá analisar a dieta dessa moça aqui, que eu não vou identificá-la, mas eu vou trazer aqui alguns pontos, né, para vocês. Então, ela tem 37 anos e, como eu falei para vocês, ela chegou aqui com essa queixa, né, de que não conseguia perder o abdômen, e vocês vão ver aqui na alimentação dela que ela não comete grandes exageros, tá? Via de regra, né, na rotina usual dela. Mas é o seguinte, ela então treina musculação 5 vezes por semana, tá, gente? De manhã, 7h30 da manhã, então ela já faz isso há muito tempo, ela é bem disciplinada, tem bastante constância nisso, tu vê só, há muito tempo, há muitos anos, se não me engano, deixa eu ver aqui, há 3 anos ela faz academia, e nesses 3 anos, mesmo tendo essa constância toda de 5 vezes por semana, ela não tá vendo a barriga dela mudar. Ela viu ali logo que começou a frequentar a academia, deu uma melhoradinha, mas ela nunca viu aquela abdômen retinho, sabe? Ela até não quer ter gominhos, né? A barriga toda definida, mas ela queria ter uma barriga retinha. E ela, desde então, mesmo treinando, não consegue isso. Ela também faz cardio, só não é pontual, assim, ela não tem uma frequência, né? Uma disciplina de fazer toda semana, mas de vez em quando ela faz o cardio dela. Bom, então ela acorda, vai pra academia, como eu falei, 7h30 da manhã, mas ela vai sem comer nada, tá? Aí, depois, ela volta, ela tem um trabalho, como é que eu vou dizer pra vocês, é um trabalho corporativo, tá? Então, trabalha, né, num escritório, enfim. E aí ela vai comer mesmo só às 10 horas da manhã. Então, vamos ver, eu nunca fiz uma análise dessa forma aqui no meu canal do YouTube, e eu vou fazer da seguinte forma agora, nessa primeira vez. Eu vou trazendo aqui o que ela come, né, os horários, alguns pontos sobre a rotina dela, e já vou comentando eles, tá? Ao invés de falar toda a rotina, como que ela faz, e só depois fazer meus comentários, eu já vou conversando, né, com vocês, como se fosse uma consulta aqui, e já vou abordando os pontos conforme eu for trazendo eles.
Então, já que eu vou comentar ao mesmo tempo, vamos voltar um pouquinho ali no exercício, né? Musculação 5 vezes por semana, que ela já faz, é legal, tá? Eu manteria essas 5 vezes na semana, porque, claro, se eu tenho pacientes, por exemplo, que não treinam, então a gente começa num ritmo menor, né? Faço uma combinação do que for possível para elas, 2, 3 vezes. Outras treinam 3 vezes, então a gente mantém isso, pelo menos no começo. Mas se ela já veio aqui treinando 5, vamos manter as 5 vezes. Porque assim, gente, com 5 é muito legal, ainda mais ela que já está nesse estágio mais avançado, porque ela consegue dividir melhor o treino. Então, a pessoa dá para ter resultado treinando 2, treinando 3? Sim, né? Principalmente iniciante. Só que vocês entendem que uma pessoa que vai 2 vezes na semana, 3 na academia, ela precisa treinar o corpo inteiro nesses 2, 3 dias. Então, acaba ficando menos exercícios por grupo muscular. Ou vai ficar muito tempo na academia. Tá? Então, tem isso. E ela já faz 5 vezes, então manteria, né? Só, claro, conversaria com ela sobre como que tá esse treino, embora meu marido é treinador, eu não sou, mas eu não passo treino, mas eu oriento a pessoa, né, o que tipo de ajuda ela precisa buscar, o que ela precisa talvez conversar lá na academia dela, com o professor, com o instrutor dela. Então, o que eu conversaria com ela sobre como que tá essa divisão de treino, né? Então, treinando 5 dá para fazer uma logística aí, dá para fazer uma periodização muito bacana, tá? Treinar separado a partir da frente da perna, de trás, o glúteo, 2 dias de membros superiores, né? Cada grupo muscular um dia. Então tá legal, manteria isso. Sobre o cardio, embora ela seja uma pessoa que é magra, que está dentro do peso, apenas com um percentual de gordura um pouco mais alto no abdômen, ela não precisa fazer tanto cardio assim, ao contrário do que eu vejo muita mulher magra, falsa magra fazendo, se matando no cardio, eu não colocaria tanto cardio assim pra ela, tá? Mas assim, como ela quer perder gordura, e esse foi o nosso primeiro objetivo aqui, eu manteria ali o cardio 2, 3 vezes na semana, tá? Então, um tempo curto, 20 minutos, no máximo 30 minutos, não mais do que isso, porque a mulher que é magra, que é o caso dela, ela precisa mudar a composição corporal. E se ela ficar investindo só em cardio, talvez ela roube tempo que ela poderia estar fazendo musculação, talvez ela não renda tanto assim na musculação, porque ela vai ficar ansiosa que tem que fazer cardio todo dia e se matar no cardio. Né? Então, não. Eu prefiro colocar uma meta mais conservadora do cardio e que ela foque na musculação. Mesmo os pacientes obesos, porque eu também atendo pessoas com sobrepeso, com obesidade, eu também oriento eles a fazer, de preferência, musculação. Né? Enfatizar a musculação e também, né, incluímos ali um tempo de cardio, normalmente não é muito longo também. Mas para falsa magra, para magra é ainda mais importante que ela invista na musculação, mas aquelas que têm tempo, eu combino algum cardiozinho, alguma coisa pouca assim. Então isso ela precisa melhorar, né? No caso do cardio, como ela quer perder essa gordurinha, de ter uma constância maior, coisa que ela não está fazendo. Mas eu quero deixar claro que eu já atendi pacientes também numa condição parecida, que não tinha tempo para nada, tinha acabado de ganhar bebê e eu nem coloquei cardio. Tá? Então, tudo vai da combinação que nós fazemos, né? Aquilo que a pessoa está disposta a fazer. Bom, aí, então, 10 horas da manhã é a primeira refeição dela. Ela não come nada antes de ir para academia, nem logo em seguida. Ela vai comer só às 10 e normalmente é um pão com queijo ou ela come biscoitos de arroz. Vocês percebem que assim, ó, e é uma fatia de pão que ela come. Então, ela come pouco. Ou 2, 3 biscoitinhos de arroz. Não é uma quantidade muito alta de comida, é pouco. Só que esse café da manhã dela, primeiro, para quem pode, para quem tem disponibilidade, eu prefiro que a pessoa coma antes de ir para academia e depois de ir para academia. Porque senão ela veio já de 8 horas de jejum do sono dela e vai seguir em jejum e vai fazer um treino de força em jejum também, né? Dá para manter assim? Dá. Inclusive, pacientes que estão começando comigo, do zero, que não estão acostumadas mesmo a comer, ficam enjoadas, eu coloco o treino sem refeição nenhuma antes e logo em seguida daí elas fazem o café da manhã. Mas se eu puder orientar assim, a coisa que é melhor de se fazer, né, da top, seria comer antes.
tá? Para o máximo resultado possível. Mas a gente pode ir aos poucos. No caso dela, inclusive, eu não coloquei nada antes, tá? Porque ela realmente não estava acostumada. Ela só come às 10 da manhã e bem pouco. Mas o que eu fiz de combinação com ela foi que essa refeição da manhã, ela aproximasse um pouquinho mais do pós-treino dela, para não ficar 8 horas de jejum do sono, mais o jejum que ela teve no treino, e daí comer só lá no trabalho. Não, então ela chega em casa desse treino e ela vai passar a comer naquele momento ali, tá? Então essa foi a combinação de horário. E de tipo de comida, é que nessa eu aumentei a comida dela ali do café da manhã. Não é só uma fatia de pão, agora é equivalente a 2 fatias de pão ou outros carboidratos que eu coloco. E tem uma proteína junto, porque só o queijo não conta como proteína, tá, gente? A maior parte dos queijos tem mais gordura até do que proteína. Então pode ter o queijo ali? Pode, mas ela vai ter que colocar ovo, um frango desfiado, uma carne moída, alguma coisa ela vai ter que comer junto com esse pão, né? Biscoito de arroz poderia ser? Poderia. Aí depois ela vai fazer o almoço dela às 14 horas, porque como ela é desse ambiente corporativo, ela tem muitas reuniões e tudo mais, e ela não consegue fazer antes, tá? Normalmente eu converso com o paciente e vejo se, porque ela termina ali o treino 8h30, quase 9 horas, então até não precisaria ter nada no meio da manhã se ela almoçasse um pouco mais cedo, mas como ela só come às 14 horas, nesse caso eu prefiro que tenha algo ali no meio da manhã, final da manhã, umas 11 horas, uma refeição para não ficar tanto tempo sem comer, porque isso não é interessante para massa magra. Não é que um dia que tu ficou sem comer tu vai perder massa muscular, não, né? Mas a longo prazo, né, se esse for o teu estilo de vida, tu tá deixando, talvez tu não perca, mas tu deixe de ganhar, deixe de evoluir, de melhorar o teu físico, de ficar mais firmezinha, de ficar mais durinha, de ver mais resultado com o teu treino. Tu deixa isso, tu deixa de ganhar tudo isso, deixa de ter esse benefício. Então é importante, eu vou sempre elaborar da melhor forma o plano. E essa refeição do meio da manhã, que no caso dela vai ser necessária porque ela não consegue almoçar mais cedo, se conseguisse até não ia precisar ter nada ali no meio da manhã, pode repetir o café da manhã, nas quantidades, né, que eu vou colocar ali no meio da manhã, ou pode fazer já um pré-almoço, nas quantidades que provavelmente vão ser um pouco menores, talvez, do que o almoço, mas pode também levar uma marmitinha. Ou, em último caso, não consigo, Dani, parar para fazer uma refeição, aí é um whey com aveia, alguma coisa assim, mas comer algo ali. Às 14 horas ela come em restaurante, uma carne, uma salada e pouquinho carboidrato, foi o que ela me relatou. E aqui, gente, eu tive que fazer uma combinação com ela. O que acontece? Ela já é magra, ela não comete excessos, ela é comedida nesse restaurante. Só que a comida do restaurante, para magra, qualquer detalhe conta. Essa comida do restaurante, para começar, ela não vai conseguir pesar. Mesmo que seja um buffet a quilo, tu vai pesar o teu prato todo. Tu vai pesar o carboidrato, a proteína. E ainda que tu fizesse isso, que tu pesasse, a comida do restaurante, o preparo dela é com muita gordura. O arroz é brilhoso. A carne é feita numa chapa cheia de óleo. Então, isso pode travar uma pessoa que é magra, que quer ver o seu corpo mais sequinho, mais definido, nessa fase que ela está perdendo gordura, que ela deseja isso, comer em restaurante todo dia pode travar completamente o resultado dela. Pode até ser que ela não engorde, mas ela não vai ver resultado mesmo fazendo tudo certo. Entende? Então, às vezes, esse é o problema. Não é que tu está comendo tudo errado, tudo mal, mas está comendo muito em restaurante. E aí eu fiz uma combinação com ela, que nessa fase que ela quer perder gordura, que provavelmente para ela vai durar 30, 40 dias no máximo, que ela levasse a comida dela. Depois, se ela quiser voltar a comer em restaurante, eu duvido, tá? Porque depois que tu pega o gostinho de levar tua comidinha, preparar com o teu sabor, com o teu tempero, mais leve, sem aquela quantidade de óleo, é muito difícil que tu queira voltar para o restaurante. Fora a economia que isso gera. Porque um restaurante, um buffet, que é 30, 40 reais, todos os dias, 5 vezes na semana, mais as saidinhas de final de semana, é uma grana que se economiza fazendo dieta dessa forma que eu proponho, que olha, só conversar com os meus pacientes que vocês vão descobrir o quanto se economiza. Bom, mas é isso. E ela, óbvio que topou, né, o desafio, porque para começar inicialmente 30, 40 dias. Depois que atingir o objetivo, tu pode te manter, né? Tem muita gente que come todo dia em restaurante e não tá engordando, beleza? Se tu souber ser comedida, tu até pode.
mas depois que tu quiser se manter. Ela não tá querendo se manter, ela quer emagrecer, ela quer perder gordura, tá? Aí depois ela passa a tarde sem comer nada, e isso até é um pouco incomum. A maior parte das falsas magras acaba beliscando muito. Ela não, ela passa em branco. Só que daí o problema é às 19 horas. Ela chega morrendo de fome, ela tem que se controlar muito para não comer. Aliás, para comer pouco, né? Como ela acha que tem que comer. E aí, muitas vezes, principalmente na TPM, ela corre risco de ter um comer exagerado nesse período da noite, uma compulsãozinha, alguma coisa assim. E aí, o que ela acha? Eu sou fraca, não consigo me controlar. Só que o problema não é esse. O problema é que ela não come de tarde. Então, não tá te faltando força de vontade à noite para tu se segurar ainda mais. Não. A hora que tu comer certo de tarde, tu vai chegar tranquila à noite. Não foi essa a conduta que eu tive com ela. Eu coloquei uma refeição boa ali, suficiente de tarde, e comida igual ao almoço de noite, mas nas quantidades ali do jantar dela, para ela ficar tranquila. Então são essas as mudanças, gente. Além disso, fazer a dieta também no final de semana é muito importante. No caso dessa pessoa que é magra e só quer perder a gordurinha do abdômen, ela corre o risco, se ela não se cuidar no final de semana, de perder o resultado que ela teve na semana. Porque cada semana ela vai perder ali 600, 800 gramas, né, para chegar a 2, 3 quilos no final do mês. Mas é muito fácil engordar 1 quilo no final de semana se tu não te cuida. Então ela também se comprometeu a ser ali regrada, né, durante o final de semana. Certo? Espero que tenham gostado, que alguma coisa tu possa aplicar no teu dia. E quem sabe eu não posso analisar a tua dieta numa próxima vez. Se tu quiser que eu analise, escreve pra mim lá no meu Instagram, me manda um direct dizendo o que tu quer e daí a gente conversa melhor lá pra eu saber como é que tu tá comendo e tudo mais. Mas me escreva, não vou te identificar, não vou divulgar as tuas fotos nem nada disso. Quem sabe tu pode ser a próxima a receber essa ajuda. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal, deixa um like, deixa um comentário também para eu saber o que tu achou desse vídeo e até a próxima. Tchau!